Fala Sedentes, o meu nome é Caio e esse é mais um Chuva aos Sedentes. Fala galera, hoje é o dia do amigo. Bom, eu queria fazer algumas considerações com relação a isso. Ainda até agora ninguém me ligou para me desejar um feliz dia do amigo. Mas olha só, eu desejo para todos vocês o melhor dia do amigo que vocês puderem ter. E, além disso, uma coisa que eu queria falar sobre amizade. Olha, a amizade verdadeira é uma coisa muito difícil de você achar. O vlog do L Reporta fala sobre amizade. Ele falou num dos vídeos dele sobre amizade. E uma coisa que eu achei muito legal que ele falou. Ele falou assim que amigo de verdade é aquele que gosta da sua companhia. Que te liga direto. Não, liga direto, isso enche o saco. Que sempre procura te chamar quando vai sair. Que quando vai para algum cinema, quando vai para alguma festa em algum lugar. Algum culto, alguma gravação de DVD, enfim. É aquele cara que sempre gosta da sua presença, e sempre te chama para fazer as coisas com ele, porque ele gosta de você, ele gosta que você esteja junto com ele. Isso é amigo também. Mas amigo também, além de ser amigo dessa forma, esse amigo ele também tem que entender os seus erros e também tem que aprender a te amar, mesmo você tendo erros ou não. Então isso significa que amigo de verdade é aquele amigo que gosta da sua companhia e que não importa o que você faça ou deixa de fazer, é aquele que sempre está junto com você e sempre quer você junto com ele. Isso é amigo de verdade. Bom, enfim, isso daí é amizade. O que eu queria falar com você hoje é sobre a Babilônia. Falando sobre a Babilônia, não dá para você falar sobre Babilônia sem falar sobre o cara que era o chefe da Babilônia. Vamos falar sobre Nimrod, Semiramis e Tammuz. Olha só, deixa eu pegar a Bíblia e eu já vou te falar qual que é o versículo direitinho que tá falando sobre esse cara. Achei aqui e o nosso vlog de hoje estará fundamentado em Gênesis, no capítulo 10. Leiam aí. O que eu quero falar hoje é o seguinte: existe uma certa semelhança nessa história. Se você leu a história, você vai ver que existe um cara chamado Nimrod. Esse cara chamado Nimrod, ele foi um forte caçador na época lá de Gênesis, depois que aconteceu todo o dilúvio, de Noé e tudo mais. E o que acontece? Nimrod se tornou um cara muito forte, muito poderoso para a época. Ele conquistou vários reinos, edificou o reino de Assíria, ele edificou o reino de Nínive, enfim, ele fundamentou um reino naquele lugar. E o reino dele depois foi chamado como o reino da Babilônia, a grande Babilônia. Para que Deus não viesse de novo acabar com a raça humana, ele mentalizou: eu vou construir uma torre muito alta, do qual a torre, o pico vai ser os céus, e quando a gente conseguir fazer essa torre, a gente não vai ter mais problema com dilúvio, porque daí quando tiver uma inundação novamente, a gente sobe até o topo, todos conseguem subir até o topo, e quando eles chegarem até o topo, ninguém morre e não vai acontecer nada. Então Nimrod queria ser conhecido como um deus. E a partir disso, o que ele fez? Gente, nós estamos fazendo isso por causa da ira de Deus, porque Deus é um Deus mau. Vamos edificar a Torre de Babel para que esse Deus seja quebrado. Enfim, o que aconteceu com Nimrod? Quando eles começaram a edificar uma torre muito alta que chamava Babel. Babel significa topo mais alto, cujo teto fica o céu. De acordo com o que diz a Bíblia, naquela hora Deus confundiu todas as línguas, todas as raças foram divididas em línguas. De acordo com isso, quando Nimrod faleceu, ele deixou uma esposa, e a esposa dele chamava Semiramis. Assim que houve a morte de Nimrod, ela estava concebendo um filho. Nimrod, quando morreu, foi conhecido como o rei dos céus. Mas como Semiramis era conhecida como mulher de Nimrod, Semiramis foi conhecida como a rainha dos céus. Notem a semelhança. Assim, exatamente nessa época, ela disse que ela estava grávida de Nimrod, só que Nimrod concebeu esse filho depois da morte dele, o que significa que ela teve relações com um espírito. E através disso, ela estava concebendo um filho que era o filho do espírito. Semiramis começou a dizer que ela estava concebendo de reencarnação de Nimrod. Assim como Nimrod era Deus, ela estava prestes a dar à luz a um outro Deus, que seria Tammuz, o nome dele. E o que aconteceu? A partir daí, os babilônios eles começaram a idolatrar
a Semiramis, que era a rainha, a imperatriz, conhecida como Rainha dos Céus, começaram a adorar o Nimrod. Nimrod, que por sua vez foi colocado vários nomes mais para frente, como Osíris, que também é o mesmo deus, Zeus, que também é conhecido como o maior deus do Olimpo, ou seja, isso foi trazendo de geração em geração e de pessoas para pessoas até chegar na mitologia grega. Esse filho, que é Thamus, ele era conhecido como um semideus. Então, exatamente, a mitologia grega fala sobre Zeus, que teve uma relação com uma mortal, e teve um filho que era um semideus, que no caso era Hércules. Então, há sempre uma versão da história que sempre se repete. Lá na frente, depois de Jesus, que Jesus veio, morreu na cruz e tudo mais, e por volta aí do ano de 317, 337 depois de Cristo, veio quem? Constantino, que era imperador de Roma. Costumava-se adorar o que chamavam de Deus Sol. E esse Deus Sol, ele era adorado como o Deus acima de todas as coisas. Nos lembra novamente de Babel, que é dos céus, que está lá perto dos céus. Olhando para esse ponto, os soldados romanos adoravam, ele mesmo era adorador do Deus Sol e tudo mais. Só que Constantino, em uma batalha, ele caiu. Ele viu uma cruz contra o sol. Ele ouviu uma voz que falava assim para ele: Constantino, você vai vencer essa batalha. E nisso que ele ouviu isso, realmente ele venceu. E por ter vencido a batalha, ele concebeu liberdade de culto aos cristãos. Mas isso não significa exatamente que ele se converteu ao cristianismo. Dizem que ele se converteu ao cristianismo, porém ainda não foi totalmente provado. Depois que aconteceu de Constantino dar liberdade de culto aos cristãos, ele fez um acordo com os cristãos. E a partir daí começou o sincretismo religioso. Por quê? Ele chegou para os cristãos: vocês vão poder ter liberdade de culto. Isso aconteceu mais ou menos em 313, o que se dá o nome de Edito de Milão. Eles poderiam ter liberdade de culto, mas eles deveriam ter também respeito aos deuses, que eram deuses da época, em Roma, no Império Romano. Dia 25 de dezembro era normalmente comemorado o dia do Deus Sol, ou o dia do nascimento do Deus Sol. Esses cristãos, eles pegaram e eles só simplesmente mudaram o nome desses santos, desses ídolos, para outros nomes. Ou seja, Nimrod ficou conhecido então como Deus cristão. Thamus ficou conhecido como Jesus. E a Rainha dos Céus, como eu já disse para vocês, notem a semelhança, foi conhecida como Maria. Os outros deuses começaram a ser mudados os nomes. Ou seja, o santo São Pedro, que era do início da Reforma, é considerado como um santo por causa que naquela época tinha um outro ídolo. Enfim, aí vai a forma que entrou o sincretismo religioso no cristianismo. Foi dessa forma que então as pessoas passaram a adorar ídolos, a achar que os ídolos tinham uma certa intermediação para com Deus. Quando na verdade não é nada disso que a Bíblia fala, é muito pelo contrário. Não existe intercessor além de Jesus Cristo. Ou seja, não tem como pessoas mortas, pessoas que já foram mortas, intercederem por nós diante de Deus. O único que intercede por nós é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. A palavra de Deus fala em Salmo 115 que eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, e têm mãos, mas não fazem aquilo que as pessoas pedem. Aí tem muita gente que vai falar assim: ih, caramba, mas o cristianismo então não passa de uma mentira? Simplesmente houve uma troca na época de Constantino. Esse acordo ocorreu, enfim, essas crendices que hoje nós temos aí que não é bíblico. O cristianismo é verdadeiro sim, porque Jesus existiu, né? Jesus ele veio, morreu por nós, isso daí é evidência, tem evidência na ciência com relação a isso. Aliás, tudo tem evidência, como eu já falei, né? No caso de Abraão, da existência dos apóstolos e tudo mais. Então, fique firme naquilo que você acredita, porque realmente o cristianismo existe, mas existe a outra parte que foi trazida para o meio cristão, que infelizmente são coisas que não se devem levar em consideração.
É isso aí, se você gostou do vídeo, clica agora aqui embaixo falando que você gostou. Clica no botão gostei, que isso vai fazer com que o nosso vídeo seja muito mais divulgado. Além disso, se você gostou bastante, clica aqui em cima, que é o nosso botão de inscrição. Se inscreva no site. E se você gostou mais ainda, entra no nosso site que é chuvaocedentes.web.com. Faça um vlogueiro feliz e deixe um comentário aqui embaixo. E se você quiser mandar a sua vídeo resposta, mande agora. Fala aquilo que você pensa, fala aquilo que você está sentindo, fala aquilo que você achou do vídeo. Beleza? Deus abençoe a sua vida e até mais.